Bem-vindo, que Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigado, boa noite. Eu vou pedir para o Fernando, um dos meus sócios, já montar a mesa lá para abrir a conta do pessoal. Vamos abrir as holdings, né? Vamos investir os milhões. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Tá mais ou menos. Eu vi um reclamando lá, não sei. Quem está feliz com Jesus, diga amém mais forte. Amém. Agora sim. Quero agradecer a primeira oportunidade de estar falando para vocês. Eu vim de uma carreira, não carreira, né, mas comecei na igreja tocando. Nunca pensei que poderia talvez estar dando ou testemunho ou ministrando a palavra. Mas Deus nos traz aquilo que nós não entendemos ou que nós não conseguimos entender. Rapidamente eu quero falar um pouquinho só sobre quem é o Paulo Henrique. Eu empreendo desde 2012, fiquei 7 anos no Banco HSBC e em 2018 eu acabei tendo um momento ali com Deus. Os meus negócios não iam bem, estava tendo que pivotar, né, ou mudar os negócios, e ali eu conheci um rapaz. Eu achava que estava mal, e conversando com ele, eu vi que o meu mal não era muito mal. E que o que eu tinha e o que eu achava que era ruim, era o que era inatingível para ele. E ali Deus ministrou e eu entendi que o propósito do meu negócio, o propósito da minha vida é impactar pessoas. E dali comecei a trabalhar em outros negócios, na área de investimentos, e Deus tem me levado a locais que eu nunca imaginei, que eu nunca poderia imaginar que poderia um dia estar lá. E não pela minha capacidade, mas por um propósito que Deus tem sobre a minha vida, e que espero que eu possa compartilhar e trazer uma palavra que possa ser bênção para vocês, e que Deus tem trabalhado no meu coração nos últimos tempos. Se vocês puderem abrir Gênesis 3:8, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, e vai ser o tema ali da nossa palavra. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Senhor amado, que o Senhor esteja me utilizando, que hoje eu possa ser ferramenta, e que essa palavra que o Senhor tem colocado possa atingir o mais profundo do coração das pessoas que estejam aqui. Que o Espírito Santo nos revele aquilo que o Senhor quer nos falar, e que possamos entender o Teu propósito para nossas vidas no dia de hoje. Nós Te louvamos no nome de Jesus. Deus é um ser relacional, e no capítulo ali nós vimos que Ele procurava relacionar com o homem, com a mulher, e Ele estava em busca dessa relação, quando ali no fato e nos próximos versículos nós vemos que Ele acaba percebendo que o homem caiu, se corrompeu e pecou, e o relacionamento ali ele acaba se quebrando, né? E nós sofremos consequências disso, né, até hoje. E ali houve uma falha de direcionamento do homem, aonde ele por si só tentou buscar na sua força, tentar entender o que era ser Deus, ou ter o conhecimento, ou ter o livre-arbítrio de poder escolher que Deus já tinha dado. Mas ali ele acaba rompendo, e ele acaba entrando numa fase que ele acaba perdendo esse relacionamento direto. Deus ele acaba vindo todos os dias se relacionar com o homem, e isso vem da essência de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e por outro lado, Deus sendo relacional, nós somos relacionais. Quando há essa quebra, nós vemos ao longo da história que o homem começa a ter dificuldades, e a herança do Senhor sobre o homem, ela acaba sendo corrompida.
Então eu quero que vocês gravem esse versículo, porque nós iremos retomar. E eu quero mostrar, de fato e historicamente, como que o relacionamento, ele é a base para a construção da nossa prosperidade, da nossa riqueza. Segundo a história e biblicamente, nós temos como base que teve uma pessoa muito próspera e, segundo, foi um dos homens mais prósperos e ricos do mundo. Quem sabe? Foi? Salomão. Salomão, ele teve muita riqueza e a sua história e ele ficou famoso na época, pelo Twitter da época lá, né, o correio da época. Ele ficou famoso por ser um homem muito sábio. E, segundo a Bíblia, a sabedoria dele vinha do fato de ele ter pedido a Deus a sabedoria. E, segundo relatos, foi num sonho. Vou pedir para abrir rapidinho em 1 Reis 3:9, que narra um pouquinho isso. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse teu grande povo? Salomão dizendo. Aí eu pulo para o 12. Eis que farei como você pediu, e eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Salomão, provavelmente, ele... Não sei se vocês sabem, mas ele nasce do pecado que Davi comete com Betseba, que era esposa de Urias, e ele é o filho, o primogênito dele acaba morrendo, e ele acaba vindo, e Davi unge ele rei, e ele tinha apenas 15 anos. Então esse sonho, ele não passa mais ou menos... a idade, mas eu imagino ali que poderia ter por volta de 15, 16 anos, mais ou menos, já estava no reinado, e ele acaba tendo esse sonho, e em sonho ele pede isso a Deus, e Deus concede esse desejo do coração dele, porque viu nisso que ele não havia algo que ele pedia para si mesmo. Então eu fico imaginando assim, Salomão no auge, criado dentro da corte do rei. Davi foi um guerreiro, foi um servo, uma pessoa segundo o coração de Deus, e acabou unificando o reino de Israel. Historicamente, ele acaba unificando as tribos e dando uma organização, né? Ele consegue passar uma organização. Então, Salomão cresceu e viveu dentro do reino, viveu bem, cresceu bem, né? Então, poderia até ser aquele guri metido, né? Que a gente olha lá, aquele guri lá é meio metido, ele é diferente. E mesmo assim, Salomão pede sabedoria para conseguir trazer isso para o reino. Eu vou passar alguns fatos para ilustrar mais ou menos quem foi Salomão. Salomão viveu por volta de 1970 anos antes de Cristo, e o reinado dele durou 40 anos, por volta de 40 anos. Ele conseguiu trazer uma organização administrativa para o reino de Israel. Então ele organizou cada reino, são 12 reinos, ele colocou governadores, e acima desses governadores ele colocou, entre aspas, um primeiro-ministro, mas uma pessoa que subordinava esses governadores, e cada tribo ela arrecadava para um mês do reino de Salomão. E aqui eu quero fazer um parênteses antes de continuar. Salomão, ele conseguiu organizar isso, ele conseguiu instituir isso, pela sabedoria dele, ou pela capacidade que Deus deu dele de construir pontes. Lembra o seguinte, Deus é um Deus relacional. E se ele é relacional, Salomão teve a sabedoria dele e conseguiu construir essa organização com as pontes que ele construiu entre, né, as tribos, entre os governadores dessas tribos. Eu não sei se vocês sabem, mas Salomão, no auge da sua prosperidade, ele fez excursões, ele conseguiu ir até aos extremos do Oriente, ele chegou próximo ali da Índia, ele foi até o meio oeste da África, ele instituiu rotas marítimas, ele tinha uma frota de navios,
ele conseguiu instituir também rotas comerciais terrestres, muito antes ali das estradas que foram feitas pelos romanos. Então ele acabou pensando muito à frente, né? Ele conseguiu instituir o reino de Israel, que era um reino de tribos, um reino que era feito por pastores, onde ele desenvolveu comercialmente o reino e conseguiu trazer prosperidade para o reino. E conseguiu, nesse tempo que ele governou, o principal, não ter guerras. Então, ele traz aquele legado de Davi. Davi foi um guerreiro, né? Então, nós temos várias histórias sobre Davi, onde ele demonstra a capacidade de guerra dele, a capacidade de ele conseguir guerrear e juntar Israel. Mas, por outro lado, Salomão, ele constrói pontes. De que forma que Salomão constrói pontes? Ele tomou para si, e aqui eu acho que foi um excesso de comunhão dele, ele tomou para si 700 mulheres e 300 concubinas, conforme a história. Eu fico imaginando 1000 TPMs no mês, né? Então, eu fico imaginando ele tendo que ir almoçar ou passar o dia com uma esposa, dar atenção para outra. Dizem até que um dos casos e um dos problemas de Salomão foi que várias esposas faziam comidas para tentar agradá-lo e essas comidas não eram consumidas. Então era um problema enorme que ele teve. Mas essas esposas que ele teve, principalmente a princesa do Egito, foi uma ponte que ele construiu. Então nós vemos a sabedoria de Salomão conseguindo construir relacionamento com alguns reinos, relacionamento com outros países, de acordo com o casamento que ele foi instituindo, mulheres que ele foi trazendo para o reino. Aqui acaba criando um problema futuro para ele. Nós já vamos falar disso, mas eu quero complementar aqui. Salomão, o auge dessa sabedoria, por mais que ele fosse sábio, muito sábio, ele entendeu que a sua sabedoria vem pelo fato dele construir pontes. Ele conseguir construir formas de perpetuar o seu reino, crescer o seu reino, sem que fosse necessário guerrear. Salomão tinha um exército formado de cavalos, que era um dos maiores da época. Ele chegou a ter 12.000 cavalos montados. Ele tinha no seu reino por volta de 200.000 guerreiros cadastrados. Mas o principal fato, e o que fez ele prosperar, que fez ele instituir o reino dele, é o fato de que ele entendeu que o relacionamento é o principal fato da prosperidade que nós devemos aplicar na nossa vida. Salomão construiu uma mesa, Davi cita isso em Salmos: construirei uma mesa perante mim e os meus adversários. Ele construiu uma mesa, onde ele sentava com seus adversários, com déspotas, ele conseguia negociar. Essa mesa, diariamente, ela consumia o trabalho de 2.000 pessoas na corte. Essa mesa, ela chegava a receber 60.000 pessoas que visitavam diariamente, em média, a corte de Salomão. Mas era essa mesa que ele construía relacionamento. E através da mesa, ele conseguiu construir um reino abundante. Um reino que conseguiu trazer prosperidade. E também, por outro lado, paz para Israel durante o seu reinado e seus 40 anos. Aqui no caso, a mesa, ela consumia, eu vou dar alguns números para saber a dimensão. Por dia, era consumido 3.000 quilos da melhor farinha, 6.000 quilos de farinha, 10 bois, 20 bois de pasto, 20 bois gordos, 20 bois de pasto, 100 carneiros, além de veados, gazelas, corços e aves bem tratadas. A mesa que ele construiu e ele conseguiu instituir no seu reino foi responsável por 40 anos de prosperidade. O que nós temos feito para construir essas pontes no nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento profissional,
no nosso relacionamento diário? O que nós temos feito para instituir essa mesa perante as pessoas que estão no nosso dia? Como que nós temos construído esses relacionamentos? Como que nós temos feito no dia a dia? Chega aquele cara bravo, pô, não vou responder ele agora tem o WhatsApp, não tem como fugir, né? Antigamente, não vou atender, tá me ligando. Não, agora tem que olhar o WhatsApp, não tem como fugir. Só que agora nós deixamos o WhatsApp por último. Não estou afim de responder ele, não quero responder. Se vai conversar e atende, ou vai se relacionar, discute. Vem numa frequência alta, nós igualamos a frequência. Essa é a mesa que nós temos construído, talvez. De que forma que nós vamos construir pontes, trazer paz para a nossa vida? De que forma que nós vamos construir pontes e trazer prosperidade para a nossa vida? De forma que nós vamos construir pontes e trazer crescimento para a nossa empresa. Esse é o principal ponto. O relacionamento, de que forma que nós estamos tratando o relacionamento com as pessoas que constroem a nossa vida no dia a dia. Salomão tinha sabedoria, mas a sabedoria dele era aplicada em se relacionar. Olhe um para o lado e diga um para o outro: Deus é um Deus relacional. Hoje eu quero passar que nós precisamos construir pontes. Como Salomão, ele entendeu o propósito de Deus, e o propósito de Deus para a nossa vida é se relacionar. Nós devemos nos relacionar para fazer uma venda, nós devemos nos relacionar para montar uma equipe, nós devemos nos relacionar com a nossa família. Como que nós vamos desenvolver algo se a nossa família está dilacerada, se o nosso relacionamento com a esposa está ruim, o relacionamento com o filho não existe? Como que nós construímos pontes com pessoas que nós não conhecemos, se quem nós conhecemos, amamos no nosso seio, nós não temos? Como nós vamos ser prósperos a ponto de transbordar e abundar na vida de outra pessoa, se dentro da nossa casa o nosso relacionamento está quebrado? Esse é o principal ponto, em construir pontes. As pontes têm que nos levar a outro lado, e a nossa prosperidade está do outro lado. De que forma que nós conseguimos construir essas pontes? De que forma que nós conseguimos trazer essas pontes de forma que a gente consiga crescer e abundar? Eu falei para vocês um pouquinho rapidamente do meu testemunho, e eu achava que eu era bom o suficiente para conseguir, da minha forma, do meu conhecimento, prosperar. E eu achava que eu conseguiria, de alguma forma, fazer os meus negócios prosperarem, seja pelo meu conhecimento, da forma que eu achava que era a melhor forma de tocar um negócio. E tem até uma frase do Mike Tyson que ele diz que uma luta começa quando você toma um direto no queixo. E quando nós temos problemas, quando nós enfrentamos problemas, eles nos fazem crescer. A pastora até disse isso: quanto mais problemas nós temos, quanto mais percalços nós temos na nossa vida, mais nós crescemos. E um dos casos que eu quero passar para vocês é que eu achava que o meu problema sempre era dinheiro. Quantos aqui acham que poderiam ganhar mais? Levanta a mão. Está todo mundo rico aqui. Não, tem que montar a mesa lá. Quantos aqui poderiam ganhar mais? Levanta a mão. De que forma que ganha mais? Tendo mais dinheiro? Tendo um investidor? Investindo melhor? Fazendo um melhor negócio? Tendo uma ideia melhor?
Nós ganhamos mais quando nós entendemos que o propósito do nosso negócio é atingir pessoas na outra ponta, é impactar pessoas, é construir relações. E a partir dessas relações elas se ramificam. E essa ramificação acaba trazendo prosperidade, acaba trazendo dinheiro para a nossa vida. Então, enquanto nós estivermos pensando, eu tenho que fazer um business plan melhor, eu tenho que construir um negócio mais bonito, eu tenho que arrumar a estética, eu tenho que ter um carro melhor, eu tenho que ter uma roupa melhor, eu tenho que andar de uma forma diferente. Não. Enquanto nós estivermos pensando nisso, nós não vamos conseguir construir nada. Nós vamos andar em círculos. Porque, na verdade, nós conseguimos construir algo relevante quando nós temos pessoas ao nosso lado. E conseguimos fazer essas pessoas prosperarem. Conseguimos fazer essas pessoas entender o propósito dela. Entender o propósito para que elas estão naquele negócio. A partir daí, elas começam a crescer. E a partir daí, elas começam a transbordar e impactar outras pessoas. Trazendo ao ponto inicial, a nossa função é criar relacionamento a ponto de transbordar em outra pessoa e ela conseguir entender o seu propósito de vida e ela conseguir crescer. Salomão, ele teve excesso, porque ele teve muitas esposas, que eu citei, e um dos problemas dele foi acabar esbarrando em altares a outros deuses. Então ele construiu altares ao redor de Jerusalém, para que os viajantes pudessem lá prestar culto, a população de Israel pudesse prestar culto a outros deuses, e isso veio pelo impacto que ele trouxe das outras esposas. Ele trouxe esposas de outros reinos, isso trouxe a possibilidade de não guerrear contra os reinos, mas trouxe o grande problema que foi o relacionamento do povo de Israel com Deus. Qual tem sido os altares das nossas vidas? Talvez seja o excesso de celular, talvez seja aquela pessoa que nos tirou do centro e nos fez ter um excesso de comunhão com ela e ter aquela discussão. Qual que está sendo o altar que está nos travando em conseguir talvez construir pontes de relacionamento, não só com o próximo, mas com Deus? Esse é o ponto principal. Não adianta nós termos uma construção dentro da nossa família, uma construção com os nossos parceiros de negócios, com os nossos amigos, se a nossa construção com Deus está distante. Então vejo que a prosperidade depende, claro, de conhecimento e aspecto técnico que nós possamos ter, mas de nada vale se nós não entendermos que nós temos que construir pontes com Deus, com a família e com a nossa equipe, com o próximo, com quem está nos fornecendo. E o que tem impactado nas nossas vidas a ponto de nós não conseguirmos construir essas pontes? É querer dormir um pouquinho a mais? Aquela preguicinha, nesse friozinho, né? Hoje não vou fazer o devocional, não. Vou ficar um pouquinho mais, depois eu faço. Fica um pouquinho para lá o relacionamento. Hoje eu não vou na igreja, não. Tá tranquilo. Olha daqui mesmo. Dá para ver pelo YouTube hoje, né? Vemos pelo YouTube. Ou é o pecado? É aquele problema que nós custamos a enfrentar. E acabamos prolongando a ruptura desse problema. E que isso impacta diretamente na nossa vida. Faz com que nós possamos ter dificuldade de construir essa ponte com Deus. E se esse relacionamento está afetado, nós vamos ter dificuldade em criar relacionamento com os outros. E a nossa prosperidade fica impactada. Muitas vezes nós achamos que estamos andando em looping. Estamos bem, estou mal, estou bem, estou mal. Eu digo assim que o empresário, ele acaba tendo aquele momento de euforia, que é o fechamento, é o dinheiro em caixa,
E um momento de tristeza que daí rapidamente as contas se vão, né? Temos que pagar as contas, pagar a folha, e daí aquele dinheiro acaba indo e nós vivemos em loop. E daí nisso nós esquecemos de construir o nosso relacionamento com Deus, esquecemos de construir o nosso relacionamento que impacta com a família, começa a faltar dinheiro na casa, começa a ter que brigar com a esposa, discutir. E por outro lado, nós começamos a ter problema de relacionamento na ponta, porque começamos a fazer maus negócios, começamos a discutir com os nossos credores, começamos a ter dificuldade para negociar. Qual que é os altares que nós temos construído, que talvez tenham levado Salomão à perdição? A Bíblia não deixa certo, e claro isso. Eu creio que talvez Salomão tenha se conciliado no auge ali do final da vida dele. Mas de que forma que nós podemos trazer isso para a nossa vida e que nós possamos entender o que está travando a construção dessa ponte com o nosso relacionamento com Deus. De que forma que nós podemos reconstruir isso. E se nós falharmos no meio do caminho, nós possamos reconciliar e possamos voltar àquela construção. Quem aqui quer construir grandes pontes? Levanta a mão. Eu digo que o empresário, cada vez mais ele tem mais problemas. O problema aumenta. Vou falar o seguinte para aqui. É mentira que existe zona de conforto. Nunca tem. Sempre há risco em algo. Aquele problema que nós temos como estamos iniciando é um pequeno problema perto do que um grande empresário tem. Então, lidando com o empresário, uma vez o empresário falou: puxa, preciso levantar um valor. Falei: poxa, qual que é o valor? Preciso de 25 milhões essa semana. Falei: uau, 25 milhões. E eu achei que estava preocupado, tendo que pagar uma conta lá de R$500. Né? Agora esse é o problema de 25, e agora os problemas maiores. Então, os problemas eles aumentam conforme a nossa capacidade de construir pontes, a nossa capacidade de conseguir construir negócios maiores. Deus ele vai aumentando o nível, vai aumentando a escada, vai aumentando a escalada. Então você fala assim: eu vou chegar naquele ponto. Porra, legal. Mas agora tem o próximo. E agora tem o próximo. E agora tem o próximo. Você nunca vai estar pronto para o próximo. Vai ser uma caminhada, vai ser ao longo do tempo, vai ser uma nova construção. Não se engane que você vai chegar no ponto: agora quando eu tiver uma casa, um carro legal, dinheiro guardado, vou estar bem. Não vai estar bem. Você vai estar pronto para o próximo desafio, para o próximo problema. Eu quero trazer para vocês que Deus gosta de problemas. E nós devemos gostar de problemas. Eles acabam nos trazendo prosperidade. Um grande problema, ele nos traz uma grande prosperidade. Um problema, ele nos traz a oportunidade de crescer. Eu quero que você se lembre, quando estiver passando por algum problema, estiver com uma dificuldade, estiver com aquilo, assim, não quero responder esse WhatsApp, não quero atender essa ligação. Só lembrar: obrigado, Deus. Esse é mais um problema. Eu vou resolver esse problema, porque vai ter o próximo. E eu quero que o próximo seja maior. E depois eu quero que o próximo seja maior. E o próximo seja maior. Salomão, ele edificou o templo de Jerusalém. Ele edificou palácios e casas reais. Imagine, ele tinha 1000 mulheres. Quantas casas ele não tinha? E ele acabou edificando vários edifícios reais ao longo do reino de Israel. Ele acabou desenvolvendo não só relacionamento com todos os países, mas ele acabava recebendo vários reis para desenvolver negócio com Salomão. Salomão, em valores atuais, ele recebeu por volta de 300 bilhões de dólares em ouro. Na época, acabou havendo uma inflação do ouro
e uma desvalorização da prata, porque a prata no reino de Israel era tão pouco utilizada porque ele tinha um excesso de ouro. No templo de Jerusalém ele acabou revestindo o átrio do Santo dos Santos todo em ouro, e parte do templo era totalmente revestido em cipre, não é mogno, ele acabou revestindo todo o templo, cedros, ele acabou revestindo todo o templo em cedros. Ele deslocou 160.000 pessoas para transportar esses cedros do sudoeste da África, para auxiliar na construção do templo. O templo ele foi construído nas montanhas e as pedras vinham lapidadas para ser montado o templo de Jerusalém. Então, Salomão, ele conseguiu construir um reino farto, um grande reino. Ele conseguiu trazer prosperidade para o reino de Israel, por causa da construção das pontes que ele fez. E essas pontes cada vez maiores de relacionamento que ele teve que trazer. Eu falei para vocês que Deus é um Deus relacional, e constantemente Ele acaba tentando se relacionar conosco de uma forma mais próxima. Às vezes nós sentimos isso no trânsito, sentimos às vezes isso num culto, somos tocados, de alguma forma, nós sentimos o Espírito Santo tocar, e Ele acaba trazendo esse relacionamento que foi quebrado pelo homem, onde Deus se afasta, e de algumas formas Ele tenta retomar esse relacionamento com o povo de Israel, e o povo de Israel acaba segurando esse relacionamento somente entre eles, aonde, na verdade, o povo de Israel tinha que difundir esse relacionamento, difundir o que Deus tinha para todos nós. E Deus, como nos ama, Ele acaba trazendo uma outra forma de se relacionar conosco. Eu quero ler com vocês Isaías 9, 6, 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos Exércitos fará isto. 500 anos antes, Isaías recebe essa revelação sobre a vinda de Cristo, e que acaba vindo Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, que virá. E Israel esperava esse maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz. Atos 2, 2, 3, ele acaba citando isso. Então, Jesus vem, rompe com a lei, é morto pelos judeus, mas o seu legado acaba ficando. Deus constrói uma ponte entre nós e Ele, através da vinda de Cristo. Qual que é essa ponte? Atos 2, 2, 3. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa e onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Deus, por ser um Deus relacional, Ele quer construir essa ponte ao longo do tempo. Ele se perde com o pecado, Ele tenta reconstruir com o povo de Israel, e Ele não consegue, Ele manda Jesus. E Jesus acaba indo, mas deixando o legado e o Espírito Santo para estar atuando conosco no dia a dia. O Espírito Santo é a ponte que Deus instituiu para que nós possamos acessá-lo, que nós possamos, de uma forma, construir esse relacionamento com Ele, e através dessa construção nós possamos construir esse relacionamento com outras pessoas. Lucas 7:28 diz: eu vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João, no entanto o menor no reino de Deus é maior do que ele. Vou ler de volta. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João. O que Jesus está dizendo? Que
todo mundo que veio antes de João não é maior que ele. Eu estou falando de João Batista. Então, João Batista era o maior de todos que vieram atrás dele, seja Moisés, seja Salomão, pelo auge da sua sabedoria, ou qualquer um que tenha vindo. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que Jesus está falando? Que o Espírito Santo acaba nos tornando maiores do que foi Salomão. Nós, através do Espírito Santo, nós temos a possibilidade de acessar coisas que talvez são muito maiores do que Salomão acessou. Deus liberta o Espírito Santo para que possa ser a ponte entre nós e Ele. Mas por outro lado, por causa do Espírito Santo, nós temos muito mais capacidade de gerenciar melhor que Salomão, conseguir conquistar riqueza maior que Salomão. Só não pode ter as mulheres, tá? É uma só. Mas Deus deixa, através do Espírito Santo, a capacidade de nós termos muito mais do que Salomão construiu. Por que não nos fazemos? Porque nós não construímos pontes grandes o suficiente que nos acessem a Deus e que façam com que nós possamos transbordar na vida do próximo. Se nós conseguirmos entender isso, nós vamos construir pontes, vamos construir pontes, nós vamos construir pontes, nós vamos construir pontes. E através dessas pontes, nós seremos prósperos. A riqueza não vem antes, a construção sim. E a construção vem primeiro com Deus. Através da construção e do tamanho da ponte que nós construímos com Ele, vai demandar as pontes que nós iremos construir aqui na terra. Deus, Ele nos promete isso. E agora a pergunta que eu faço: qual é o tamanho da ponte que nós temos construído? Como nós temos feito isso? Isso vai demandar o impacto que nós iremos gerar. E qual será a nossa prosperidade, o nosso negócio? Qual é a ponte que nós queremos construir? Eu vou pedir para a banda tocar. Eu quero que vocês se levantem, de aparecer que está acabando, né? Deus tem procurado relacionamento conosco. E muitas vezes nós nos relacionamos com Deus de uma forma superficial, de uma forma quando nós precisamos, quando temos uma doença, quando precisamos pagar aquela conta, não temos saída, e construímos mini pontes. Mas Deus tem nos chamado para construir pontes mais sólidas, pontes que nos levem a um relacionamento muito mais profundo com Ele. Ele quer que nós possamos construir essas pontes e entender que o nível de relacionamento com Ele vai ser o relacionamento que nós vamos conseguir construir com outras pessoas.